E aí, pessoal, sejam bem-vindos à nossa quarta aula do curso de Equações Diferenciais, que é sobre as equações lineares de primeira ordem. Lembrando do primeiro vídeo que a gente fez, a gente tem que pensar no que é uma equação linear. Uma equação linear, como a gente tinha dito, é uma equação onde os coeficientes de y e as derivadas de y não dependem de y nem das derivadas. Tá? Lembrando disso, vamos escrever uma equação linear que seja de primeira ordem, né, que satisfaça essas propriedades. Tá? Como é que fica? Uma equação linear de primeira ordem tem a seguinte forma. É y', porque é de primeira ordem, é uma derivada só, mais uma certa f de x vezes o y, que é igual a uma g de x. Percebam que isso realmente é linear, porque o coeficiente de y' é 1, o coeficiente de y não depende de y, é uma f de x, e tem outro termo aqui, que é um termo independente, que depende só de x. Tá? Então, isso aqui é uma equação linear de primeira ordem. A gente vai estudar como é que a gente pode encontrar soluções para esse tipo de equação aqui. Tá? Isso aparece em várias formas, em vários momentos. Tá? A gente pode estar trabalhando com uma equação, por exemplo, a equação logística, que é uma equação que tem a seguinte forma, que é y' igual a y mais b. Tá? Isso aqui, se não tivesse esse b aqui, ela seria separável. Né? Com esse b aqui, ela se torna uma equação linear de primeira ordem, e a gente tem que pensar no modo de resolver ela. Então, vamos ver como é que a gente procede. Olhando para essa equação, a gente pode tentar resolver ela com uma coisa que a gente aprendeu na aula passada, sobre equações exatas. Tá? A gente pode multiplicar tudo isso por dx. Né? Isso é dy dx. Então, multiplicando tudo por dx, o que a gente obtém aqui? Fica dy mais... Eu vou passar esse dx para o outro lado. Então fica o seguinte, fica f de x y menos g de x, isso vezes dx, igual a zero. Isso aqui tem uma forma que a gente trabalhou na aula passada, né, com equações exatas. Lembrem que para uma equação ser exata, a nossa m, ou seja, o que acompanha o dx, nossa m e a nossa n, my, ou seja, a derivada de m em relação a y tem que ser igual à derivada de n em relação a x. Só que, bom, olhando aqui, isso aqui vai dar zero, né? Isso aqui vai dar uma coisa que, né, f de x, que claramente não é zero. Só que a gente tem o nosso fator integrante para nos ajudar aqui. Então, vamos ver o que acontece quando a gente procura um fator integrante que depende só de x para essa equação. Então, a gente tem que, bom, y' mais f de x, y, é igual a g de x. E daqui a gente tirou, né, que isso aqui é equivalente a f de x, y menos g de x, dx mais dy é igual a zero. A gente chegou nesse resultado aqui. Né? Então, se a gente quer achar um fator integrante que depende só de x, a gente tem que multiplicar toda essa equação pelo fator integrante e colocar a nossa nova m, derivada parcial em y, igual a nova n, derivada parcial em x. Tá? Então, como é que fica? Bom, o nosso mi, fator integrante de x e y, vai ser, na verdade, igual a mi de x. Com isso, a gente tem que multiplicar tudo isso por mi de x. Né? Então, o que a gente obtém aqui? Que mi de x vezes f de x, y menos g de x, dx mais mi de x, dy é igual a zero. Então, percebam aqui que agora a nossa nova m é isso aqui. E o n é isso aqui. A gente quer que my seja igual a nx. Então, o que a gente vai obter? Se a gente
derivar isso aqui em y, vamos abrir isso aqui antes. Isso aqui vai ficar mi de x vezes f de x y menos mi de x g de x, isso derivada em y, que é igual a nx, que é simplesmente mi de x, então fica mi' de x. A derivada disso aqui em y vai matar esse termo, que depende só de x. E esse y, como ele está sozinho, vai ser 1. Então, esse lado, na verdade, vai ser igual a mi de x, f de x, que é igual a mi' de x. Agora, isolando os mi's de um lado e deixando a f de x do outro, a gente chega nisso aqui, e por separação de variáveis, isso aqui é dmi dx, né? Isso fica a integral de dmi sobre mi, que é igual à integral de f de x dx. Isso a gente sabe resolver, mas isso aqui a gente não sabe, porque a gente está supondo uma equação linear genérica, que o f de x a gente ainda não sabe qual é. Mas, resolvendo esse lado aqui, o que a gente chega? Que o ln do módulo de mi é igual à integral de f de x dx. E, portanto, como a gente quer um fator integrante e não todos os fatores integrantes, então a gente pode eliminar a constante que vai aparecer aqui, mais uma constante, né? Aqui também fica a constante. Aqui a gente chega que mi, para tirar esse ln, a gente faz o exponencial nos dois lados. Então mi, na verdade, vai ser e elevado na integral de f de x dx. Então esse é o nosso fator integrante. E sempre quando a gente tiver uma equação dessa forma, a gente vai conseguir achar esse fator integrante usando essa fórmula aqui. Óbvio que essa fórmula é tranquila de decorar, de lembrar, só que, caso vocês não lembrem, é muito tranquilo fazer dedução lembrando do método de fatores integrantes, né? Então, se tiver algum problema com isso, não decorem, só deduzam de novo quando vocês precisarem utilizar, né? Agora a gente sabe solucionar, né? Achar a solução para a equação linear de primeira ordem, só multiplicando tudo pelo fator integrante e resolvendo como a gente ensinou, como a gente viu, né, na aula passada. Então, agora, eu queria falar uma coisa bem específica sobre a questão de existência e unicidade de soluções para equações lineares de primeira ordem, tá? Então, escrevendo de novo a nossa equação, lembrando que isso é muito importante. Quando vocês forem resolver uma equação linear de primeira ordem pelo método que a gente viu antes, que o fator integrante é e na integral da f de x dx, a equação tem que estar nessa forma aqui. Prestem muita atenção, porque se tiver qualquer coisa diferente de 1 aqui, vocês têm que dividir toda a equação por esse valor para chegar numa equação dessa forma, senão não vai dar certo. Se vocês usarem o fator integrante e na integral de f de x com uma equação que não é dessa forma aqui, se der certo, foi uma coincidência muito forte, muito improvável, então prestem bem atenção nisso. Lembrem sempre das formas das equações. E se por acaso não lembrarem, façam uma dedução com a equação que vocês foram mostrados para ver o que vocês chegam de fator integrante. Então, uma coisa que a gente não falou ainda, mas que eu vou dar uma pincelada, é sobre a questão de existência e unicidade de soluções, tá? Essa aqui é a nossa equação de primeira ordem linear. Vamos agora abrir um parênteses aqui, tá? E vamos supor o seguinte, que a gente tem um problema de valor inicial, tá? Então, a gente tem uma certa equação na forma normal, ou seja, isolando o y' de um lado e colocando tudo que tem x e y para o outro lado, a gente vai ter que y' é igual a uma certa função de x e de y, né? Isso aqui a gente não sabe o que é agora. E um dado inicial, ou seja, a nossa y num certo x0 é igual a um certo y0. O teorema de existência e unicidade nos dá uma condição, nos dá uma sequência de condições que
essas funções, esses valores tem que ter para que a solução exista e seja única num certo intervalo, tá? Então, quais são essas condições? A gente tem que ter que a nossa f de x e y tem que ser contínua e, além disso, que a derivada parcial da f em relação a y tem que ser também contínua. Então, com isso, o que a gente tem mais? A gente tem o seguinte: para um certo intervalo i, ou seja, esses dados aqui, ó, o x0, ele pertence a um certo intervalo i da reta, né? Então, o que a gente tem? Que se a gente tem essas duas condições, tá? Existe um certo epsilon, ou seja, existe, né, o símbolo de existência, existe um certo número epsilon maior do que zero, tá? Isso aqui lembrando, em i, no intervalo da reta. Existe um epsilon positivo, se a gente tem isso aqui, tal que a gente encontra uma solução, que eu vou te chamar de y1 de x, que soluciona essa equação diferencial, ou seja, y solução, que é a solução dessa equação diferencial num intervalo daqui que seria x0 menos epsilon até x0 mais epsilon, com x0 pertencendo a i, tá? Então, se a gente tem que a nossa f-zona é contínua e a derivada em y é contínua num certo intervalo, então a gente sabe que tem algum número maior do que zero, tal que a gente acha uma solução que ela existe, obviamente, e é única num certo intervalo, começa com x0 no centro e esse número epsilon em volta, tá? Então, isso pode parecer um pouco abstrato agora, e é uma coisa mais complicada, é um pouco mais refinada da gente tratar, só que isso é muito importante, porque a gente tem que saber se existe a solução e se ela é única, tá? Então, por que essa discussão toda aqui? Bom, vamos olhar agora para essa equação aqui, tá? Como é que ficam as condições de existência e unicidade para uma equação dessa forma aqui? Ou seja, para essa equação aqui, o que a gente tem? A gente tem que a nossa f grande aqui, ela tem que ser escrita na forma normal, né? Então, se a gente escrever a equação dessa forma, a nossa f grande vai ser uma f de xy, que é igual a g de x menos f de xy. O que essa condição aqui nos diz? Que essa função tem que ser contínua. Ok. E que a derivada em y também tem que ser contínua. Então, o que é a derivada da f em relação a y? A g de x cai fora e a gente fica só com menos f de x. Então, isso aqui tem que ser contínua e, portanto, aqui ela já vai ser contínua, y vai ser contínua também. Então, a g de x também tem que ser contínua por essa condição aqui. Então, percebam o seguinte: essa condição, que é bem mais nebulosa quando a gente trata de uma equação geral, de primeira ordem, diferencial, ela se torna muito mais relaxada quando a gente tem isso aqui, porque para uma solução existir num certo intervalo e ser única, basta que f de x e g de x sejam contínuas. Então, é basicamente isso. Se a gente tem uma equação dessa forma, onde os coeficientes f de x e g de x são contínuas, então a gente tem certeza que existe uma solução e que ela é única para um dado PVI ali. Então, a discussão que a gente tinha que comentar era essa aqui.